Deus te abençoe. Meninas, já são 8h06, então, em respeito a vocês que são muito pontuais, eu vou abaixar aqui um pouquinho o meu louvor. E eu vou começar aqui. Primeiro, né? Oi, Dri, a Adriana também chegou. Boa noite, Dri, paz do Senhor, seja bem-vinda. Estamos começando agora. E antes da gente fazer a nossa oração para começar, quem tiver com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha biblinha aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem. Hoje, meninas, o que nós iremos estudar hoje, a passagem, o nosso tema hoje do dia 2 é a verdade liberta. Por isso que eu escolhi esse louvor aí, em espírito e em verdade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a verdade. Continuando um pouquinho, meninas, do que a gente estudou na aula passada, nossa primeira aula, a gente estudou sobre como está a sua vida hoje. Ou seja, a gente trouxe um pouquinho de consciência de como está a nossa vida hoje nas principais áreas, na área financeira, na área social, na área espiritual e na área emocional. Então, a gente trouxe um pouco de verdade, a gente fez ali uma reflexão, fizemos a ferramenta ao longo da semana para a gente anotar ali quais são as 5 principais áreas da nossa vida que hoje precisam de mais atenção, precisam de mais oração, de mais dedicação. Então, esses próximos 4 dias que a gente vai... Oi, Dri, seja muito bem-vinda, boa noite, Deus te abençoe. A gente está começando agora, viu, Dri? Estou retomando com as meninas aqui sobre o dia 1 e falando que agora os próximos 4 dias são todos para trazer a consciência do nosso estado atual, de como está a nossa vida e de coisas que nós precisamos mudar, para a gente alcançar a glória e a plenitude de Deus. Então, meninas, hoje no dia 2, o nosso tema é a verdade liberta. Então, hoje nós vamos, quem tiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para vocês abrirem. Boa noite, Flávia. Entrem, por gentileza. Boa noite. Boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O versículo-chave, meninas, de hoje é João 8,44. Eu vou colocar até aqui no chat aqui para vocês o versículo. João 8,44. Então, quem tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, senão eu vou colocar aqui para vocês também. Então, eu vou começar lendo esse versículo sobre a verdade. Vamos ver o que ele nos diz. Então, lá em João 8,44 diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ou seja, os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meninas, tem uma outra versão, que é mais atual, que ela diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, isso para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Meninas, então eu vou começar, vou fazer uma oração para a gente entrar na leitura. Então, quem puder, onde você estiver agora, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos agora falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus poderoso, Deus fiel. Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu te louvo, te agradeço, eu te glorifico por cada vida, cada mulher preciosa que o Senhor colocou aqui nesse estudo, Pai. O Senhor conhece cada uma no seu íntimo, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente, que o Senhor possa sondar o coração de cada uma nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, verdadeiramente lançar fora toda preocupação, toda ansiedade, como na minha vida também, lançar fora toda distração e que seja um momento verdadeiramente, Pai, de nos aprofundarmos na Tua palavra, de nos aprofundarmos no nosso relacionamento contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que seja o Senhor a guiar as minhas palavras, porque eu mesma não tenho nada, Pai, eu não tenho nada para oferecer. Que o Teu Espírito Santo me toque, Pai, do alto da cabeça, a planta dos meus pés, Pai. Que o Senhor toque os meus lábios, que o Senhor traga a palavra, traga a verdade aqui nessa noite, Pai. Porque nós carecemos da Tua verdade. Nós carecemos, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder, ó Pai. Nos dê sabedoria, discernimento e conduza, Pai, esse encontro. E que cada uma seja muito abençoada, Pai, por separar esse tempo, Pai, de estar contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e desde já eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, então a gente vai começar a leitura de hoje. Eu vou compartilhar aqui na tela, e aí vocês me falam se vocês estão vendo,
Se estiver bom, se tiver um tamanho bom de letra, se alguém quiser fazer a leitura hoje. E meninas, lembrando que também da outra vez só eu falei, né? Se vocês quiserem falar, aí embaixo tem uma forminha da gente levantar a mão, ou então vocês podem abrir o áudio e falar. A intenção é que não só eu fale, tá? Vocês podem falar quando vocês quiserem, são todas muito bem-vindas. É por isso que a ideia não é de ser uma live pelo Instagram, onde a gente não pudesse participar. Então, aqui é um cantinho só nosso mesmo, para a gente poder orar. Se alguém tiver um pedido de oração, depois no final quiser compartilhar alguma coisa, quiser compartilhar algum testemunho dessa semana, alguma coisa que vivenciou, ou pedir uma oração, nós estamos aqui para isso, tá? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês fiquem muito à vontade para me interromper, para fazer perguntas, para participar, tá, meninas? Eu vou colocar aqui a janela, eu vou compartilhar com vocês. E aí vocês me dizem se vocês estão vendo, eu vou aumentar o máximo que der aqui. E aí vocês me dizem se estão vendo. Aí vocês me falam, meninas, se já está aparecendo para vocês. Tá aparecendo aí, meninas? Sim, tá aparecendo. Ah, tá. Eu não sei como é que tá o tamanho da letra, porque deixa eu voltar ali, deixa eu voltar lá na outra tela só para eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Está muito pequenininho. Deixa eu ver. Alguém gostaria de ler, meninas? Alguém tá legível para vocês? Eu vou voltar lá na tela. Se alguém quiser ler, pode começar a ler. Pode tomar a vez, pode puxar as rédeas aí da leitura. Se não, se ninguém se pronunciar, eu vou ler. Mas quem quiser participar, fica muito, muito à vontade. Vai ser muito, muito bem-vindo. Que eu não sei se o tamanho da letra tá bom. Se você quiser, eu posso ler, eu tenho ele em... Maravilha. É a Adri que tá falando? Isso. Que bênção, Dri. Pode ler então para nós, por favor. Então pode começar hoje o nosso dia 2, a verdade liberta. Pode começar, Dri. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Certo. Pode seguir, Dri. Pode? Pode? Tudo o que não é verdade é mentira, simples assim. Não existe uma escala de variações levando da verdade para a mentira. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que não é verdade é mentira. E por que é que mentimos? A mentira entrou na vida da maior parte de nós desde a infância, quando mentíamos para mostrar para as outras crianças que éramos mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais ricos do que, de fato, acreditávamos que éramos. Pela necessidade de ser aceito, de se sentir importante e pertencer a um grupo, a mentira sempre foi uma grande aliada. Assim, vendíamos para as outras pessoas alguém que, na verdade, nem nós acreditávamos que éramos. Pode seguir. Sabe, quando vamos contar um fato que vivemos, algo que aconteceu com a gente, e sem perceber, como se fosse automático, narramos a história com lentes de aumento, exagero, quando damos mais ênfase a cada fala, ao tamanho do desafio enfrentado, como temos que ser fortes para suportar ou inteligentes para vencer? Pois é, tudo isso, em outras palavras, é exagero, e todo exagero é mentira. Só exageramos porque queremos buscar chamar a atenção de alguma maneira para nós. Pode continuar, Dri. A mentira também entra em nossa vida para nos ajudar a fugir da rejeição, da crítica, do julgamento e da acusação. Éramos crianças bem pequenas quando descobrimos que, se negarmos nossos erros ou mentirmos sobre nossas falhas, seríamos poupados da dor e da punição, da dor da punição. Então, a mentira passou a ser natural.
Sempre que estamos diante de uma situação em que existe o risco de sermos expostos à crítica pelos nossos erros, temos o ímpeto de mentir ou de omitir. O problema é que a mentira ou a omissão nos rouba a consciência e adultera nosso caráter. A mentira ou a omissão nos impedem de reconhecer nossos erros, logo, nos impede de nos arrependermos e pedirmos perdão a fim de mudarmos os nossos comportamentos e o nosso caráter. Pode seguir. Na vida, por ter sido muito criticada na infância, aprendi bem cedo a criar estratégias para me blindar de novas críticas e ainda atrair elogios para mim, saciando a carência emocional de me sentir admirada. E, infelizmente, as estratégias que trouxe para a minha vida foram a mentira, o exagero, as falhas escondidas. Se tudo isso são modos de mentir, eu me tornei uma mentirosa. A mentira durante anos me impediu de olhar para mim com verdade, de reconhecer meus maus comportamentos e de me arrepender e mudar. A mentira se manifesta de várias maneiras e todas elas são traiçoeiras. Ela pode ser manifestada como exagero, dissimulação, negação de um erro ou omissão. Tudo isso é mentira. Tudo rouba nossa consciência. Tudo corrompe nosso caráter e nos afasta de nossa vida como filhos de Deus. Até porque o pai da mentira é o diabo. E nós, como os filhos de Deus, não podemos andar de mãos dadas com o inimigo do nosso pai. Espiritualmente, a mentira que praticamos dá autorização e legalidade para que as trevas interfiram em nossa vida. Pode ler, Dri, pode seguir. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. João 8,44. Pode seguir. Assim como está escrito no texto de hoje, João 8,44, quando mentimos, abrimos portas espirituais e dizemos para aquele que veio matar, roubar e destruir que estamos jogando no time dele. Logo, dizemos que temos uma aliança com ele. Difícil ler isso, né? Pois é, mas é exatamente assim que acontece quando não decidimos abominar a mentira da nossa vida. Outro grande prejuízo da mentira é que ela nos emburrece. Quem primeiro escuta a mentira contada por nós somos nós mesmos. E quando nos convencemos, a partir das justificativas, do exagero, me ligaram, do exagero, da manipulação e da mentira puramente dita, nós damos um comando para o nosso cérebro de que já fizemos tudo certo e não houve falhas. Então, não temos nada para aprender e mudar. A mentira nos cega e nos aprisiona em uma zona de conforto perigosa, paralisando o nosso crescimento como seres humanos. Imagino que, neste exato momento, você esteja lutando com sua mente. Uma luta entre a verdade e seu ego. A verdade traz agora à memória todos os momentos em que exagerou, omitiu, manipulou, disfarçou, negou um erro e inventou uma história para se proteger ou se sentir importante e valorizado. Seu ego, por outro lado, está contando um monte de justificativas e explicações para convencê-lo de que não fez nada de errado e assim manter você nesse lugar de aliança com a mentira, com o pai dela e com a vida medíocre e infeliz do mentiroso. Bom, Dri, agora a gente vai fazer só uma pausa aqui. Muito obrigada, viu, Dri? Nada. Leitura, que leitura linda, pausada. A gente Fala muito tenta. bem. Obrigada. Mas, Amanda. meninas, olha só, realmente hoje é forte, né? E quando eu li esse texto, ele foi muito de encontro com uma parte até do que eu estou estudando,
sobre educação parental, que eu estou estudando uma modalidade sobre como funciona o cérebro das crianças, né? E esse texto aqui, ele fala justamente sobre isso. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento para voltar aqui para vocês. Ele fala que a mentira, ela começa desde muito cedo na nossa vida, na infância. Quando é natural do ser humano, da criança, ela começa a criar algumas histórias, isso faz parte do nosso aprendizado. Quem tem filhos pequenos, igual eu tenho aqui, né? Eu tenho o Henrico de 5 aninhos e o Enzo de 3 aninhos, e o Henrico, às vezes, inventa umas histórias mirabolantes, né? Então, é lógico que a gente tem que separar o que é, né, fantasia da realidade, mas sempre eu ensino para ele, falo, olha, filha, a gente tem que falar sempre a verdade. Lembra quem é o pai da mentira? E ele já sabe, ele, ai, mamãe, é o inimigo, né? Ele não gosta nem de falar a palavra diabo. Ele, ai, mamãe, não vou mentir. Então, assim, a gente aprende que é normal. Então, na nossa infância, a gente começa a aprender, na verdade, a gente passa por esse processo de criar, e se a gente não vai lapidando isso no nosso caráter, se a gente não tem pais ali, ou enfim, cuidadores que vão nos dando esse discernimento do que é verdade e do que é mentira, a criança ela vai crescer num mundo de fantasia e inventando mentiras que ela mesma acredita e conta para os outros, e se torna um adulto mentiroso, uma adulta mentirosa. E quem que não conhece, né, gente? Alguém que, quando a gente lê esse texto aqui, talvez algumas de vocês pensaram assim de imediato numa pessoa que vocês já conheceram, que ou essa pessoa mentia muito na família, enfim, Jana, seja muito bem-vinda, ou uma pessoa que exagera muito, porque, na verdade, como a Adri leu para nós, na verdade, meninas, o que é mentira? Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Então, o exagero é mentira, a omissão é mentira. Então, se eu conto alguma coisa, eu floreio, eu aumento. Se eu vou contar, por exemplo, nossa, aconteceu um acidente ali, morreram 3 pessoas, e na verdade não morreu ninguém, ou morreu uma pessoa. Eu estou exagerando, estou colocando aquilo numa proporção muito maior. Então, tudo que não é verdade é mentira. Dri, pode falar. Sabe uma coisa que eu fui ler? Eu tenho devocional, né? Físico, né? De papel. Então, Uhum. aí eu fui fazendo, né? E Sim, que eu percebi e que eu mudei muito, e é uma coisa que eu passei a conversar aqui dentro de casa sobre, sabe, com os meus filhos. São pequenas coisas, às vezes, que a gente faz e que a gente não traz à consciência. Exemplo, que foram coisas que eu mudei, sabe? Abrindo sim. a minha vulnerabilidade. Às vezes toca a campainha, você não quer atender, aí você Ai, não fala que eu vai, não fala que eu tô, não né? tô. Por exemplo, igual eu trabalho numa cidade vizinha, então às vezes eu tenho que chegar, aí eu tô atrasada, eu tipo, eu atrasei por alguma coisa, às vezes é porque eu atrasei. Mas assim, aquele hábito, e quando eu li isso, Normal, né? foi muito forte pra mim, tipo assim, não, eu vou atrasar, ponto, não interessa porque, como que eu Não precisa dar atrasei, desculpa, né? Porque senão, às vezes, porque a gente, automaticamente a gente vai você tá inventar uma mentindo. coisa e sem É, perceber. Exatamente. e aí isso me pesou muito quando eu li, sabe? Me trouxe muita consciência, me fez, tipo, parar e olhar nas coisas pequenas, porque eu acho assim, as grandes é fácil de você enxergar, mas aquelas Verdade. pequenininhas, e às vezes esses detalhes pequenos que a gente faz na frente dos filhos, e É de certa verdade. forma, E se a dá gente mau tá exemplo, né? fazendo, fala que eu não tô, ou, agora, sabe? Tipo assim, o telefone é alguém, você faz assim, entendeu? Tipo, você não Sim, quer, e às vezes é o que a gente está ensinando, codificando, e coisas pequenininhas que a gente não vê, às vezes, no cotidiano. é verdade, Dri, muito bem colocado. Isso que você me falou até me lembrou, meninas, assim, quando eu trabalhei há muitos anos atrás para uma pessoa e ela tinha muito essa mania de manda falar que eu não tô, e aí quando atende o telefone, fulano quer falar com você, manda falar que eu não tô. E na época eu já tinha aceitado Jesus, aquilo ali me fazia tão mal, porque na hora eu pensava, gente, eu tô mentindo, eu não posso mentir. Aí às vezes eu falava baixinho no telefone assim, olha, agora ele não pode atender. Que ele falava, manda falar que eu tô, esse meu ex-gerente, né? Manda falar que eu tô numa reunião. Gente, é tão fácil, olha, agora eu não posso atender, agora eu não posso atender, não é uma mentira, é uma verdade. Agora fala que eu tô numa reunião, fala que eu não tô, e ele tá ali na minha frente. E isso é muito ruim, às vezes a gente no dia a dia, a gente se vê em situações que a gente é obrigado a mentir. Então, a gente tem que sempre trabalhar isso em nós, e muito como a Adri colocou, assim, principalmente nas pequenas coisas, porque a gente sabe que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, não tem mentirinha e mentirona, então toda mentira é mentira. Tudo que não é verdade é mentira. Então, todo exagero,
quando eu exagero alguma coisa, é mentira. Quando eu omito também alguma coisa, aquilo que eu não posso contar, se eu estou dando uma desculpa para enrolar, também é mentira. Então, Odri, até e meninas, seguindo igual a Adri colocou, eu também me coloquei muito nisso, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito problema para ser pontual. Então, na minha vida, eu já me atrasei muitas vezes e eu tinha essa tendência de inventar uma desculpa, era automático. E aí, depois, até assim, depois do casamento, me ajudou muito, porque meu próprio marido falava, Graziela, não precisa ficar se desculpando. Aí eu pensava, o que eu falo? Helena, eu vou falar tua coisa. Ele, não, isso é mentira, você não pode mentir, fala a verdade, eu vou me atrasar e pronto. Porque a gente já ficava pensando, eu vou falar que aconteceu alguma coisa com o carro, vou falar que aconteceu, né? Assim, graças a Deus, como a Adri falou, são coisas pequenas, porque graças a Deus, eu conheço a maioria de vocês, nós somos pessoas de caráter, então a gente não vai mentir. Por exemplo, minha mãe está internada, né? Tipo, eu não vou inventar que uma pessoa está doentada, é uma mentirinha pequena, mas é uma mentira. Às vezes, por exemplo, eu atrasei no trânsito, aconteceu, estava cheio, e tipo assim, não tava, entendeu? Tava atrasada. Então, Estava assim, atrasada, exatamente, ou falar a mas é verdade, olha, isso. desculpa, eu me atrasei, Não, pronto, né? tipo, assim, eu normalmente, para as minhas pacientes, eu sempre mando, se eu for atrasar, eu aviso. Só que, tipo Isso, assim, eu aviso avisava, né? Hoje eu não faço isso mais, mas eu avisava com a desculpa, uma desculpa de alguma coisa. Hoje não, eu vou atrasar tantos minutos. Se você chegar, o consultório estiver fechado, me me espera, eu te aguarda. mando na hora que eu chegar, entendeu? Eu, tipo assim, eu já faço dessa forma, mas era um hábito, e era um hábito que eu não percebia, que para mim não tinha problema. Quando eu É li verdade, porque a isso, gente entra no piloto automático, né? eu falei, gente, como que é um gesto pequeno eu tô trazendo o adversário para minha vida, para minha casa, para as minhas É verdade. coisas, Porque né? se tudo que não é verdade é mentira, e quem é o Ele pai é o da pai da mentira? mentira, é o que eu falo Aqui em muito com os casa os meus meninos já filhos. sabem. Às vezes, quando a gente pergunta quem aconteceu, o que aconteceu? Aí um olha para o outro, foi ele, foi ele. Eu falo, gente, a mamãe não estava aqui, mas Jesus estava aqui, ele viu tudo que aconteceu. E quem que é o pai da mentira? Aí na hora eles falam a verdade. Então, é muito legal, assim, a gente ter esse temor, a gente ser como as crianças, né? A gente, desde muito pequeno, ter esse temor de Deus, de saber que eu quero agradar a Deus, eu não quero agradar o inimigo, eu não quero fazer nenhum laço com ele. Então, por isso, a gente tem que abominar a mentira da nossa vida. E aí, meninas, depois dessa leitura, tem 4 perguntas que eu vou fazer aqui. E aí, se algumas de vocês tiverem folha, papel, caderno, agora a gente vai para um momento de refletir. Cada uma aí no seu íntimo. Então, já até puxando aqui a liga do que a Adri falou, eu já falei, a Adri já falou, que infelizmente, às vezes, a gente se vê mentindo e a gente tem que colocar isso para nós como um compromisso de não mentir mais. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, que serve para mim também. Você mente? Nós mentimos no nosso dia a dia? Será que eu exagero? Será que eu omito? Será que tem coisas que eu não posso falar? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quem tiver aí um caderninho, vamos fazendo essa autorreflexão, vamos colocando aí. Pode ser num pedaço de papel. Esse é o primeiro ponto. Então, sim ou não? Às vezes. O segundo ponto, meninas, com que frequência? Esse agora eu acho que pega, né? Com que frequência? Se eu me vejo fazendo isso com muita frequência, como eu e a Adri falamos que era muito frequente nessa questão, por exemplo, do atraso, isso é muito sério, porque pensa, se Jesus volta naquele dia que eu estou lá contando uma mentirinha, e aí, como é que fica a minha salvação? Então, a gente tem que ter mesmo um compromisso de procurar andar sempre na verdade, né? A gente sempre tem a opção de falar a verdade. Igual como eu coloquei para vocês no trabalho, que às vezes o meu próprio gerente me pedia para falar uma desculpa, uma mentira, eu falava, não, no momento ele não pode atender, porque aquilo ali me fazia um mal muito grande. Então, primeiro ponto, você mente? Nós mentimos? Segundo ponto, com que frequência, meninas, isso acontece? Com que frequência eu distorço, eu aumento, eu exagero um detalhe de uma história? O que isso revela sobre o meu compromisso com a verdade? Terceiro ponto, em que momentos? Eu e a Adri, por exemplo, colocamos momentos aqui, do atraso, momento quando alguém me pede para falar que essa pessoa não está. Quais são os momentos que eu omito informação, que eu exagero, ou que eu acho que eu estou me protegendo, como, por exemplo, do atraso, e eu acabo contando uma mentira, é só uma mentirinha. Eu vou falar que hoje eu estava com uma dor de cabeça, eu não quero participar, eu vou falar que aconteceu alguma coisa, eu não pude participar. É muito melhor a gente falar, a gente aprender a ser práticos, simples e verdadeiros, né? Não, eu não pude participar, ou eu não pude estar, mas a gente tem sempre a tendência de dar uma desculpa. E o quarto e último ponto, meninas, dessa reflexão,
Quando foi a última vez que você sacrificou a verdade em nome da conveniência? Qual foi a última vez, se a gente puxar na memória, que a gente sacrificou a verdade em função de alguma conveniência, ou seja, alguma coisa que convinha a mim, mas que não era verdade? Então, quero que vocês pensem um pouquinho aí. E continuando, meninas, nessa reflexão, na última página aqui, ele traz um trechinho que é assim, ó, trazendo consciência. E eu vou ler para vocês esse trechinho aqui. A gente já está caminhando aí para quase para o finalzinho. Olha só, meninas, como digo que eu sou filho amado de Deus, se me comporto como filho das trevas? Entendendo o poder destruidor da mentira na minha vida, na nossa vida, e sabendo que eu só vencerei ela com a verdade, convido você agora a relacionar nas linhas a seguir no seu caderno, na sua folha, quais são as mentiras, exageros, omissões que você tem falado para si mesmo, desculpa, meninas, para si mesmo, ou para outras pessoas, e que hoje você decide eliminar da sua vida, quebrando toda aliança que fez com as trevas. Será preciso calar o ego, encher o coração de verdade, de coragem, de humildade, para que toda mentira contada para o mundo e para si mesmo venha à sua mente, para que eu possa me arrepender e abandonar esse comportamento. Então, meninas, esse momento, essa aula de hoje, continuando aí a parte da consciência, de trazer a consciência real de como está a nossa vida hoje, quais são as minhas atitudes e comportamentos hoje que eu preciso mudar. Então, se hoje tem situações em que a gente conta pequenas mentiras, ou que a gente exagera, ou que a gente omite, que a gente possa abandonar isso da nossa vida. E se a gente for pensar bem, meninas, dá muito trabalho mentir. Dá trabalho exagerar, dá trabalho inventar, dá trabalho omitir. É muito mais simples se a gente for pensar bem, não é verdade? Falar a verdade. Se alguém, por exemplo, te fez um convite, e como eu falei, eu não pude estar. Às vezes a gente já pensa automaticamente numa desculpa, mas não, eu não pude estar. E pronto. Às vezes, é muito mais prático mesmo falar a verdade, mas a gente está condicionado. Isso vem enraizado, como eu falei, desde a nossa infância, a gente precisa quebrar isso. Precisa, a partir de agora, só falar verdades na nossa vida. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, até de Uberlândia, não sei se a Maria Laura conhece, era do direito também, ela da UF, Maria Laura, depois eu te conto quem que é. Mas era uma pessoa tão mentirosa, era um menino lá do direito, mas era uma pessoa tão mentirosa, que às vezes, por exemplo, a gente vivenciou um fato junto, eu estava presente no lugar, aconteceu um fato. E aí, isso mesmo, Jaque, falar a verdade em amor, muito bem. Aconteceu um fato, por exemplo, a gente foi numa festa e chegou lá, só tinha 5 pessoas. E aí eu estava presente e vi que só tinha 5 pessoas. Aí no outro dia a gente ia num lugar, por exemplo, num almoço, e aí essa pessoa falava assim, nossa, mas a Graziela, a gente foi lá na festa ontem, tá, aula da faculdade de Direito, quando a gente chegou lá, nossa, tinha 10 pessoas, e só tinha 5, e falava na minha frente. Aí eu olhava assim, e aí a pessoa me olhava de volta, tipo assim, não me desmente, com aquele olho assim, tipo, não me desmente. Gente, mas eram coisas absurdas. E na época, isso começou a quebrar a minha confiança nessa pessoa, gente, porque se a pessoa mente descaradamente na minha frente, o que será que ela não falava nas minhas costas? Então, aquilo ali, depois principalmente que eu aceitei Jesus, que na época eu estava no processo de conversão, isso foi na minha adolescência, meus 17 anos, e graças a Deus que Deus foi trabalhando em mim, como diz as mazelinhas, tirando os carrapatinhos. Fabi, seja muito bem-vinda. Deus vai tirando tudo aquilo que nos impede, né? À medida que a gente vai orando, Deus, me tira tudo que me afasta da tua presença, tudo aquilo que me impede de crescer, tudo aquilo que me impede de te buscar, tudo aquilo que me impede de moldar o meu caráter. A ti, Senhor, tira, e Deus vai tirando. Deus vai tirando amizade que não convém, Deus vai tirando pessoas do seu círculo de convívio que não estão ali para agregar, ao contrário, estão ali para te tirar da presença de Deus. E realmente a questão da mentira, como nós falamos aqui, quando é uma mentirinha, ela já é pecado. Mas essa mentirinha, às vezes, para a gente, é uma coisa tão pequena que ela vai passando batida. Mas quando é algo muito forte, é como se fosse uma traição, aquilo dói na gente, né? Como se fosse uma facada, uma mentira, e depois, quando a gente descobre a verdade, isso quebra a confiança, né? Mas o mais maravilhoso de tudo isso é a gente pensar que a gente tem um Deus maravilhoso, que ele está sempre pronto a nos perdoar, né? Então, esse exercício da consciência de hoje, meninas, que a gente está fazendo essa reflexão,
é justamente para que a gente possa, a partir de agora, fazer mesmo um compromisso da gente realmente se blindar, da gente se policiar. Qualquer movimento, qualquer palavra, qualquer atitude em que eu deliberadamente já for lhe pensar em mentir, em exagerar ou emitir, opa, isso aqui não é de Deus, eu vou falar a verdade. E a gente começar, e Deus vai dando graça, o Espírito Santo vai nos conviccionando, ele vai nos dando direção, e a gente vai abominando a mentira da nossa vida, né? Eu tô vendo aqui os comentários, ó, a Jaque colocou aqui, falar a verdade em amor, e a Adri colocou, na verdade a mentira muitas das vezes é para ser aceito, e é o que ela falou, às vezes a gente fala uma mentira para ser aceito, eu até me chamo muita atenção quando ela coloca aqui, quando nós somos criança, para parecer que nós somos mais ricos do que nós somos, e a criança tem isso, né? Não, porque o meu brinquedo e tal é dela, é natural, a gente quer ser aceito. Então, às vezes, a criança está num grupo, ela não tem maldade, ela quer ser aceita. Então, automaticamente, a Flávia, inclusive, a Flávia é pedagoga, né, Flávia? Você sabe que a criança ela tem esse processo do criar, do fantasiar. E se a gente não vai direcionando, né, Flávia, ensinando, como eu falei, vai crescer um adulto mentiroso. Porque a fase do criar, ok, da fase do inventar. Eu me lembro uma vez que o meu sobrinho, minha irmã não está hoje na aula, se ela tivesse, ela ia confirmar. Eu me lembro uma vez que ela me contou, meu sobrinho, acho que na época ele tinha uns 8 anos. O meu cunhado foi a trabalho para a Colômbia. E acho que foi nas férias. Eles acabaram não viajando nas férias, porque meu cunhado viajou a trabalho, e eles foram para Minas, na casa dos meus pais. Passaram as férias lá. Quando ele voltou para a escola, no primeiro dia de aula, a professora perguntando, e aí, onde é que vocês passaram as férias? Para cada colega, né? Quando chegou na vez do meu sobrinho, do Lucas, que estava lá com seus 7, 8 anos, ele pegou e falou assim, as minhas férias foram maravilhosas, eu fui para Colômbia. Aí a professora, depois do intervalo, falou, nossa, que legal. E a minha irmã era professora nessa escola, encontrou com a minha irmã, nossa, Sabrina, que legal, vocês foram para Colômbia nas férias? A minha irmã parou, olhou e falou, para Colômbia? Não, quem foi para Colômbia foi meu marido. Mas o Lucas, na cabecinha dele, como a Adri falou, para ser aceito, eu vou falar que eu fui para Minas Gerais, na fazenda do meu pai? Não. Então, ele automaticamente, sem maldade, criou uma mentira para ser aceito. Porque um estava falando que foi para a Disney, porque o outro estava falando que foi para não sei o quê, foi para o Beto Carreiro, e ele, na inocência dele de criança, mas naquela ânsia que é da nossa alma, né, da razão e emoção, de ser aceita, ele inventou que foi para a Colômbia, gente. Quando a minha irmã me contou isso, a gente até riu tudo, mas depois ela conversou com ele, ela falou assim, filho, não é menos legal ir para Minas visitar os seus avós, suas férias foram maravilhosas, né? Aí o Heleno, todas as crianças estavam mentindo. Verdade, verdade, né, Heleno? Gente, para quem não sabe, o Heleno Ferrari é o meu esposo, pastor maravilhoso, que está lá com as crianças na sala e ainda está participando na live, né? E é verdade. Talvez essa criança nem foi para a Disney, talvez essa criança nem foi para o Beto Carreiro, mas é deles, né? Só que se a gente não molda, se torna um adulto mentiroso. E eu não sei vocês, se quando vocês ouviram esse texto, se trouxe alguém na mente de vocês assim, nossa, pá, veio aquela pessoa. Me veio muito forte essa pessoa da minha adolescência, porque ela era muito, gente, era muito mentirosa. E às vezes na família também a gente tem algum que é mentiroso e fala, opa, quem te contou isso? Foi o fulano? Então você diminui 10 pontos aí. Então, gente, olha para vocês verem, né? A gente ri aqui tudo, mas como eu coloquei, isso é algo muito sério, porque isso vai enraizando de tal forma no nosso caráter, vai adentrando ali na nossa alma, que é a razão e a emoção, a ponto do nosso espírito ficar doente. Porque se eu estou me aliançando com o inimigo, eu estou me afastando do Senhor, se o Senhor não vem em mim em verdade, ele não se agrada da minha vida, quem garante que se o Senhor voltasse hoje, eu estaria pronta ali para subir por conta de uma mentirinha? É como a gente aprende lá pequenininho com as crianças lá na igreja, né, gente? Não tem mentirinha, mentirona, não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Então, mentira é mentira e ponto final. Meninas, alguém gostaria, a gente já está caminhando para o finalzinho para a nossa oração, alguém gostaria de falar alguma coisa? Enfim, contar um testemunho, falar dessa aula, ou da aula passada, ou pedir uma oração, esse espaço é nosso, um momentinho nosso, fiquem muito à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Tô esperando, quero ver o rostinho, a vozinha de vocês aí. Oi. Fala, Eu quero pedir, contribua com a quero pedir gente. uma oração para o meu filho, está desempregado. Amém. Vamos orar, Gabriel. vamos orar. Em nome de Jesus, para o Gabriel, para que Deus possa abrir as portas e as janelas do céu sobre a vida dele,
para que Deus possa Amém. preparar o melhor para a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Porque às vezes eu falo assim, Arlete, às vezes a gente ora e pede assim, às vezes a gente quer o bombom, às vezes eu falo assim, que eu também estive já desempregada, e às vezes a gente vê uma porta, e quer tanto aquela porta, eu falo que a gente quer o bombom, e às vezes Deus tem a caixa. Então, a verdade. minha oração hoje para a vida do Gabriel é que ele receba de Deus a caixa. Às vezes ele está mirando no bombom, mas é tão pequenininho perto do que Deus tem para ele, Verdade. que Jesus, Deus possa entregar aquilo que Deus tem para ele, nas mãos dele, em nome de Jesus. Olha, eu estou até arrepiada. Eu creio que, Amém. talvez até semana que vem, em nome de Jesus, eu creio que você já vai nos dar notícias aqui, que ele vai ser Amém. chamado para um processo seletivo, eu creio, Eu creio. e Deus vai abrir uma porta que vai surpreendê-lo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus Imagina. abençoe você. Amém. Estela também é irmã da Arlete e da Adri? É? Oi, Estela. Adriana, que é minha irmã. Adri, Oi, tudo bem? a irmã da Arlete. Tudo bem, Estela? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Eu não conheço nenhum de vocês. Olha só, Estela, que bênção. Seja muito bem-vinda, então, muito prazer. De onde você está falando, Estela? Prazer. De Curitiba. De Curitiba, que linda. Nossa, que Na, bênção, ver- glória a Deus. na verdade, eu fui colocada no grupo por uma comadre minha, não sei se vocês conhecem, a Vivi, de Portugal. Ah, gente, a Ela Márcia, estava a na Márcia live. Regina, a Márcia, meninas, é uma irmã maravilhosa, que era da Nazareno aqui da nossa igreja, ela foi para Portugal, e lá em Portugal, acho que são 4 horas a mais, aí ela falou para mim, falou, Grazi, eu não vou conseguir Isso. participar, deixa gravada, inclusive até, meninas, essa está sendo gravada, tá? Depois, se vocês me autorizarem, eu vou postar no grupo, mas ela falou, eu vou divulgar para as minhas amigas do Brasil, que bênção, Estela, que bênção. Daí eu fui colocada, na segunda-feira passada, eu não consegui estar porque eu faço faculdade à noite, e na Sim. segunda-feira eu estava vindo da faculdade, não consegui, mas como foi hoje, aí Que deu certo. bênção. Nossa, que bom, fico muito feliz, seja muito bem-vinda. Hoje Obrigada. a gente está no segundo dia de aula, então depois eu vou mandar o PDF da primeira aula para você seguir com a gente tudo certinho, não sei se você Tá bom. grupo, mas eu vou mandar para a gente Quero ir na sim. sequência. Mas é isso, meninas, mais alguém gostaria de falar alguma coisa, pedir uma oração? O Heleno já escreveu aqui, obrigada, Heleno, ó, pedido de oração sobre a vida do Gabriel, sobre uma porta de trabalho. Quem mais? Alguém mais gostaria de falar alguma coisinha? A Flávia? Carinha da Flávia. A Flávia é minha vizinha, gente, ela é um amor. Ela me salva de dos professores, ela veio aqui, eu comprei umas lembrancinhas maravilhosas. Oi, Fabi, quem tá aí? Oi, Desculpa, que coisa é o Daniel. Oi, Daniel, hello, Daniel, how are you? Good. Hello, are you good? Where are your brothers? Downstairs. Downstairs? Tá lá embaixo. Hello. You was na taking a sala. shower now? Hã? You was taking a shower? Yeah, tava tomando banho, que gracinha, direto dos Estados Unidos, gente, a Fabi. Que lindo, Fabi. Imagina! Tá tudo bem, você tá bem? Terminou Gracinha. Depois põe aí os outros pimpolinhos, a Jéssica e o Matheus. O Matheus, gente, eu fui visitar a Fabiana nos Estados Unidos, né, Fabi, em 2016, ele tava com 6 meses de nascido, né? Uhum. E agora essa família cresceu, agora tem o Daniel e tem a Jéssica. Isso. Estão lá embaixo já, os dois. Daqui a pouco eu deixo lá. Né? Acho que são mais de 20 anos de amizade, né, Fabi? A gente se conheceu em 2000, né? 24 anos já de amizade. Se conheceu na igreja, a Fabi foi uma das pessoas que eu conheci. Ela foi, assim, muito especial na fé. Ela, a mãe dela, foram, assim, pessoas maravilhosas. Quando a gente se converteu, que a gente não tinha família em Uberlândia, a gente começou a ir na igreja, foi a primeira família que nos acolheu, e era como filhas mesmo, né, Fabi? Sua mãe tinha a gente como Ela filha. considera ainda. Ainda tem, né? Que gracinha. Convida ela também para vir com a gente participar, direto de Uberlândia, viu? Vou falar para ela. Meninas, mais alguém gostaria de falar? Ah, a Joyce. Joyce, você tá aí. Peço oração pela minha bebê. Estamos nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Que benção. Ela tá com uma gripe muito forte. Amém. Vamos orar. Aqui também do Brasil, viu, Joyce? Tá andando umas gripes. O meu filho também ficou... Filho da Flávia também, né, Flávia? Ele tá desde semana passada em casa aqui também com muita febre. Não precisou entrar no antibiótico, mas vamos orar. Vamos orar
Vamos orar pela saúde dela. Coloca o nomezinho dela aqui, Joyce. Ela é tão linda, já vi as fotinhas dela no Instagram. Joyce também, minha amiga de adolescência, de Uberlândia, da igreja. Uma benção. A Rebeca, vamos orar pela Rebeca, então, pela saúde da Rebeca. Vamos orar pelo trabalho do Gabriel. Mais alguém, meninas, tem um pedido de oração? Tudo certo, então? Então, meninas, antes da gente fazer a nossa oração espontânea, eu vou aqui ler, e eu vou colocar de novo aqui o nosso louvorzinho, só para eu ler para vocês a oração do devocional, tá? E aí eu peço que vocês fechem os olhinhos, vão refletindo, como se vocês repetissem as palavras com vocês aí, para depois vocês fazerem a sua oração espontânea. Hello, Jessica! How are you, princess? Good. Are you good? Pede pra Titi orar por você, pra desacalmar seu coraçãozinho, pra você respeitar a mamãe. Let's pray together. Let's pray. Quer orar? Vamos orar? Gracinha. Então vamos, a gente vai fecha o olhinho. Close your eyes, Jéssica. Então, vou colocar o louvor aqui para a gente ouvir. E aí, eu vou ler nessa oração aqui espontânea para vocês fecharem os olhos. E depois a gente vai fazer uma oração, tá? Pai, eu hoje abro a minha boca para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. E confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu vinha vivendo. Eu me arrependo, Senhor Jesus, de todas as mentiras que me vierem à mente e até mesmo aquelas que eu nem sei que menti, até mesmo aquelas que eu nem sei que cometi. Decido que a partir de hoje, dia 15 de outubro, eu firmo um compromisso com o Senhor de nunca mais usar a mentira na minha vida. Decido que a minha boca, as minhas ações e as minhas escolhas serão sempre pela verdade. A partir de hoje, pois eu entendi que a verdade é o único caminho para aprender e ser transformado e me manter conectado a Ti e Te agradando, Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que eu trouxe o inimigo, diabo, para a minha vida. E eu clamo que os Teus anjos, Pai, estejam fechando agora todas as brechas espirituais que eu abri com os meus pecados, que eu abri com as minhas mentiras, que eu falei, e que o sangue de Cristo derramado na cruz lave agora a minha vida, a vida da minha família e tudo que leva o meu nome, blindando-me, Senhor, como um filho, uma filha obediente que Te ama e que teme a Ti, Senhor. Eu não abrirei mais mão de caminhar nos Teus caminhos e de falar sempre a verdade. Eu Te amo, Jesus, e obrigada pelo Teu perdão. Amém, meninas? Amém. Amém. Alguém gostaria de fazer a oração final para nós? Alguém gostaria de fazer a oração? E aí a gente vai orar pela Rebeca e pelo Gabriel. Helena, você está conseguindo falar aí? Quer fazer oração por nós para encerrar? Jessica Princess. Carinha dela. Fabi, ela entende bem o português? Entender, eles entendem, só não querem. Só não quer falar, né? Então, gente, não sei se o Heleno está ouvindo, então eu vou orar pra gente. Let's pray together, Jessica. Let's pray for us right now. Let's go. Can you pray for us? Can you pray for your mommy, your family, your brothers? Quer orar? Carinha dela. Então vamos orar. Ai, tá orando. Dear God. Fala em português. Fala em Ai, inglês. Jéssica. Thank you for this. Thank you for the That's all. A Fabi falando em português, ela falando em inglês. What do we got to veio? Thank you. In the name of Jesus. Amen. Que linda. Time got off. Yes. Que linda. Can I go back home? Gracinha, Fabi, amém. E que nós sejamos como as crianças, né, meninas? Com essa pureza, porque
se nós formos como as crianças, nós herdaremos o reino dos céus, né? Em nome de Jesus. E a Fabi tem três crianças maravilhosas, abençoadas lá. Viu, Fabi? Seja muito abençoada aí. Meninas, então vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esse encontro. Obrigada, Pai, por cada vida, cada mulher preciosa que o Senhor colocou aqui nesse encontro, Pai. Nós sabemos que nada é por acaso, Pai. Tudo, Senhor, que acontece nas nossas vidas, de quem pertence ao Senhor, ó Pai, é tua permissão. Então eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma, que nós tenhamos sido hoje, Pai, ministradas pelo teu Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui, Pai, com o verdadeiro compromisso de sempre dizer a verdade, Pai, nas mínimas coisas, ó Pai, caminhando sempre para te agradar, ó Pai. Continua trazendo o teu Espírito Santo, Pai, para nos dar a verdadeira convicção de tudo aquilo que nós precisamos mudar, Pai. Molda o nosso caráter, nos molda, Pai, para que nós possamos cada dia mais estar próximas de Ti, Pai, agradando, Pai, que o Senhor possa se encontrar verdadeiramente, Senhor, alegre, Pai, regozijante, Pai, na nossa presença, que o Senhor possa encontrar, ó Deus, vestes limpas, vestes brancas, ó Pai, quando entrarmos na Tua presença. Pai, de maneira agora especial, te peço pela vida do Gabriel, Pai, o filho da Arlete, que o Senhor possa entrar, Pai, abrindo as janelas e as portas dos céus, tirando todo impedimento, Pai, toda barreira, Pai, tudo aquilo que impede o Teu filho de ter essa porta aberta, Pai. Caia por terra agora, toda amarração, toda palavra contrária, Pai, que foi dita contra a vida dele, Pai. Qualquer amarração das trevas, caia por terra agora, Pai. Que o Senhor possa, como eu falei, surpreender o Teu filho, o Teu servo, Pai. Eu não sei se ele já te conhece, Pai, mas se não, caso ele não te conheça, Pai, que ele venha te conhecer através desse testemunho, dessa porta maravilhosa, porque eu tenho certeza que o Senhor vai surpreender a ele e surpreender o coração da Arlete, Pai, dessa mãe que tanto ora pelo Teu filho, Pai. Em nome de Jesus, da mesma feita, Pai, te peço pela Rebeca, pela vida da Rebeca que está, Pai, doentinha, gripada lá nos Estados Unidos, que o Senhor possa tocá-la com Teu bálsamo, Pai, com a Tua cura, do alto da cabeça até a planta dos pés, entrando na corrente sanguínea, Pai, na imunidade da Rebeca, Pai, vai curando, Senhor, tirando todo o vírus, na vida também, Pai, dos filhos da Flávia, do filhinho dela que estava doente, na vida do Enzo, meu filho, na vida dos filhos da Fabiana também, Pai, entra com saúde na vida da Jéssica, do Daniel, Pai, do Mateus, na vida de todos os nossos filhos, ó Pai, todos os nossos filhos, de toda a nossa família, toda a nossa parentela, seja alcançada pela Tua graça, pelo Teu sangue que é poderoso, Pai. Blinda as nossas casas, blinda as nossas vidas, blinda as nossas famílias, blinda os nossos filhos desse mundo mal, desses dias maus, Pai. Traga saúde, paz, Pai, para o nosso lar e para a vida de cada uma. Eu te louvo, Pai, mais uma vez e te agradeço por esse dia. E prepara já, Senhor, a nossa próxima reunião, que seja uma bênção como foi esse encontro, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus, meninas. Meninas, foi maravilhoso. Muito obrigada por estarem aqui mais um dia. E como eu falei no primeiro dia, parabéns. A Fabi quer falar. Parabéns por estarem aqui separando esse tempinho, né, do Senhor mesmo, para o Senhor, viu? Fala, Fabi. Não, apertei errado, tava tentando pôr coraçãozinho. Achei que era o Matheus, só faltou ele para aparecer. Adri, pode falar, Adri. Adriana Araújo levantou a mãozinha. Ou foi sem querer? Foi sem querer, meninas? Meninas, eu fiquei muito feliz, viu? Ó, eu vi que na votação venceu a terça-feira, mas eu só peço um pouquinho da paciência de vocês, que as 2 próximas semanas eu ainda preciso que seja na segunda por conta da minha rotina aqui, mas eu prometo me organizar para a partir de novembro a gente já começar na terça. Hello, Matheus! How are you? Bom, Hello. Hã? Gracinha. Conheceu pequenininho. Did you remember me? not really. Fala, ó, eu te conheci aí nos Estados Unidos quando você era pequenininho, a baby. Ela estava aqui no aniversário da mãe. No aniversário da mamãe. E depois aqui no Brasil, quando você veio para São Paulo. only have one. The other page has one. I can't hear. É, tá difícil de ouvir. Fala um beijo. Boa You noite. want for one here? Boa noite. You could be Boa two. noite to you. Oh, you Good want night it to for you be too. Gracinha, Joyce, pode falar, Joyce. Joyce levantou a mãozinha aí, foi sem querer, se não pode falar. Joyce também, em nome de Jesus, vai contar o testemunho, hein, da cura da Rebeca. Arlete vai contar o testemunho da porta do Gabriel, em nome de Jesus. Eu profetizo a porta aberta na vida do Gabriel, eu profetizo cura na vida da Rebeca, em nome de Jesus.
Amém, meninas? Foi sem querer. Saudade de você, viu, Joyce? Meninas, então, um beijo enorme. Nós terminamos até 5 minutinhos antes. Espero vocês na semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Continue orando por esse projeto. Orem pela minha vida. Oremos umas pelas outras, para que mais mulheres venham, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para que ele fale aos nossos corações, viu? Um beijo enorme para vocês. Boa noite e eu vejo vocês semana que vem. Beijo, Arlete. Beijo, Estela, noite, Jaque, Joyce, obrigada. Dri, Pastora Luzia. Boa Fabi, noite. viu? Um beijo enorme para vocês. Deus Beijo. abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. Dri. Beijo. Tchau, meninas. Beijo. Maria Laura, beijo. Tchau, tchau.